Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Flávio diz que participa ou participava de uma espécie de ONG ou associação, como a já descrita aqui no canal, e que ele teve problemas bem peculiares. Acompanhe a história dele. E aí, vocês sabiam que histórias de terror funcionam como uma terapia? Pois é, e se você não é inscrito no canal, você está perdendo todas as nossas histórias. Inscreva-se, clica ali no botãozinho de se inscrever agora. Também deixe o seu joinha, vai lá, deixe o seu joinha ali. Assim não paramos de contar essas histórias e você jamais perderá uma história assim que ela é lançada, ok? Até mais! Recadinho rápido, se você está gostando do nosso trabalho e das histórias e quer apoiar o canal, só adquira um dos produtos que está ali na descrição. Tem vários links. Aproveite. Muito obrigado. Olá, caminhante. Meu nome é Flávio. Esse relato talvez seja um pouco longo, que vou contar aconteceu comigo há uns 15 anos atrás. Estou fazendo isso pois eu vi que existe um relato muito parecido no seu canal. Achei até interessante. E só conto pois lembro-me de cada detalhe, coisas que talvez os outros não tenham se tocado, portanto é óbvio, vou deixar locais e nomes trocados ou ocultos. Apesar que isso já parece ser uma prática constante em todos os canais que eu vejo de relato. Ninguém quer se expor. Então, fiz parte de uma associação muito parecida com o que já foi relatado aí. Na verdade, nada oficial, apenas um pessoal tentando ajudar. Nessa época eu tinha 25 anos. E como todo garoto, para mim garoto ainda, eu comecei a frequentar um círculo de amizades, onde é óbvio, eu poderia expandir o meu ramo social ou algo assim. Olha só, nessa época eu já estudava muito, ou melhor, apenas estudava o tal ocultismo. Quando nos envolvemos com essas coisas, eu não sei bem porquê, mas parece que atraímos outros que também gostam disso. Em outras palavras, o pessoal desse local, adivinha? Alguns praticavam ativamente algo semelhante. Vivíamos em parte bem isolados, tá? Na verdade em uma comunidade. E um pouco mais para frente, ao final da comunidade, já era uma mata fechada, para você ter uma ideia de como era isolado. A sede dessa comunidade era na casa de um dos integrantes. Na verdade, uma das casas dele. Era bem legal, conversávamos sobre muitas coisas. Toda sexta-feira nós fazíamos uma pequena fogueira na parte da frente da casa, pois havia um espaço muito grande. A rua era de terra. Apesar do início de tudo, o início da rua ser uma avenida asfaltada. Tudo isso levava a ter uma liberdade muito grande para se fazer esse tipo de coisa. Muitas vezes, nessas sextas-feiras, uma criançada se reunia conosco, onde cantávamos músicas ao redor da fogueira. Na verdade, músicas que para eles eram estranhas, pois não fazia parte da infância dos mesmos. Como eu disse, eu já estava com os meus 25, mas a criançada tinha entre 10 e 18. Então eles realmente não conheceriam nada como um faroeste caboclo ou algo assim. Ou pelo menos não fazia parte da vida deles. Como em qualquer lugar, jovens desse local costumavam se envolver com algumas coisas um pouco mais pesadas, ou melhor, fora do padrão social existente no momento. Essa era uma pauta que nós fazíamos questão de abordar em todas as conversas, para mostrar um caminho diferente de vida. Mostrar que não precisavam trabalhar em uma empresa multinacional para ser um bom cidadão. Mas também não precisavam aderir
algo fora da lei para serem respeitados. Eles podiam, através de suas habilidades, fazer pequenos artesanatos, vender, isso seria o começo de uma vida melhor, sem a questão de prejudicar ninguém. Muitos dos nossos amigos já sabiam fazer esse tipo de artesanato, outros já eram músicos. Uma das nossas propostas era ensinar música para esse pessoal, mas inicialmente não daria, portanto começaria com os artesanatos, pois exigiria menos recursos. Olha, todos nós tínhamos as nossas vidas, tá? Todos trabalhavam. Quer dizer, eu no momento estava sem emprego, mas eu me virava. Como eu tinha um tempo livre maior, geralmente na quinta-feira eu já estava na casa do Antônio, que era o chefão. Na verdade, a casa dentro da comunidade era dele também, mas ele tinha a casa dele no centro. Ele era uma pessoa bem abastada, vamos dizer assim. Sim, era o chefão da tropa. Era uma pessoa bem acessível e, na verdade, estava sempre conosco em tudo que fazíamos. Dizem que músico é preguiçoso, né? Mas não era isso que eu via, pois o Antônio era músico e estava sempre se aperfeiçoando, sempre em alguma atividade. Eu não vi preguiça naquele cara, de forma alguma. Ele só não gostava de nada que remetesse a um padrão. Para ele, tínhamos que ser mais do que isso. E era nisso que ele apostava, sabe? O sonho dele era mostrar que com criatividade você pode produzir algo, viver bem, não transgredir a lei e não transgredir a vida de ninguém. Posso dizer que conseguimos bem essa intenção. Só que ao mesmo tempo, dentro do nosso grupinho existia a tal de Joelma, que era da comunidade onde havíamos nos instalado. Dizem que apareceu do nada um pouco antes de mim na associação e logo envolveu o Antônio. Depois já assumiu a coordenadoria de atividades na comunidade, pois ela conhecia todo mundo. O Antônio era uma pessoa que talvez não tivesse, o pulso firme para lidar com alguém como ela. Mas ela realmente assumiu uma postura de chefe. E meu grande problema com ela era querer que produzíssemos algo sem ganhar nada por aquilo. Através dela fizemos muitas atividades sociais, pelo menos assim eu pensava que fosse através dela, em nome do nosso grupo, e com a ideia de que os fundos iriam para a associação e não arrecadávamos nada para nós. Porém, em 2 meses, Joelma já estava com um carro. Eu entendo que estávamos trabalhando. Temos que ganhar algo. Não dá para viver de vento, apesar de ser uma associação beneficente, o qual era o foco. Mas algumas atividades poderiam render algo para todos. Bom, com todas essas atividades começamos a incomodar algumas pessoas de lá. E na verdade foi bem mais além de outros relatos que já ouvi, pois nós fomos realmente ameaçados. E foi por um grande chefe local. Eu não preciso dizer chefe do que, né? Nós éramos adolescentes, não tínhamos nada. Como que nós podemos nos proteger de alguém que já estava numa vida violenta há muito tempo? Realmente não sabíamos. Eu não sei se para fazer uma média, eu não sei se ela entendeu, eu não sei se realmente ela era assim, mas Joelma teve uma ideia de fazer algo, uma espécie de ritual, antes de ir conversar com o mandante, que ela dizia conhecer, mas não ser chegada. Então nos preparamos em um quarto pequeno da casa, onde tinha uma janela dessas antigas de persiana. Fechamos tudo e sentamos em círculo ao redor de uma vela. Eu fiquei bem na frente da janela, por onde eu entrava, pelas frestas assim, da persiana. Conseguia ver a luz da lua gigantesca que estava lá fora. Olha que isso deu um ar bem bizarro para essa atividade. Então, como qualquer outra atividade, Joelma serviu de guia, óbvio. E fizemos uma espécie de ritual evocando anjos da guarda. Foi bom durante o processo, eu me senti extremamente relaxado e, a verdade, me senti muito bem. Então, ao terminarmos, foi que eu vi algo que me chocou
Pelo menos a princípio, pois apagamos a vela. Isso deixou o quarto um verdadeiro breu, a não ser pela luz da lua que despontava pela persiana, o qual só deixava ver a silhueta das pessoas. Seja lá quem for, levantou-se e ficou em frente à janela e depois caminhou ao lado da porta, até decidirmos desfazer o círculo. Bom, então acendemos a luz. O interruptor era duplo, havia um ao lado da porta e outro perto da janela. Foi utilizado da janela. Quando olhei ao lado da porta, o qual estava em minhas costas, não havia ninguém lá. Eu não comentei nada, pois nos levantamos para sair. Lembro-me de ser o segundo a sair da sala. Porém, ao olhar para trás, havia mais 7 pessoas saindo do quarto. Estávamos apenas em 8. Então, quem saiu na minha frente? Isso só me levou a crer que eu estava com o raciocínio muito lento. Realmente eu estava com um sono fora do comum. E aliás, todos estavam. Foi então que Joelma nos convenceu a ficar e dormirmos na sede. Assim poderíamos voltar no dia seguinte, descansados. Pois é, todos nós fomos até a sala e nos acomodamos no chão mesmo, pois com o sono que estávamos seria muito fácil dormir em quaisquer condições. Sim, todos estavam com o sono de rachar. Isso não era nada pontual, pois todos estávamos acostumados a ficar acordados até tarde. Bom, o ritual terminou perto das 23. Mesmo assim era estranho. Ok, me acomodei e fechei meus olhos. Sabe, antes de conseguir dormir, foram segundos, mas eu me senti flutuando. Foi uma sensação muito gostosa. Entrando logo depois em sono profundo e sonhei com algo bem bizarro. Havia alguém no quarto em que nos acomodávamos, que estava na porta, e era uma mulher. Eu tive a impressão de ser Joelma, mas estava muito diferente. Estava abaixada na porta, olhando para todos. Porém, por detrás dela havia um ser extremamente magro, com uma pele sem cor, com as unhas tocando nos ombros dessa mulher. E de repente ele olhou para mim. Olha, isso me fez acordar de sobressalto, com medo. O bastante para ver Joelma me encarando com um semblante no mínimo assustador. Olha só, pessoal, esse relato é um pouco longo, então eu dividi ele em 2 partes. Não perca a segunda parte, provavelmente na próxima quarta, ok? Até! E o que você faria no lugar de Flávio? Você continuaria nesse local? Bom, mas antes que alguém te encare, eu aconselharia você a clicar no joinha ou até se inscrever no canal. Assim você evita ter alguém te encarando durante os seus sonhos. Até! Se você gosta de histórias de terror, nada melhor do que passar a sua noite lendo livros com histórias assustadoras. Livros estes que estão aí na nossa descrição. Adquira já!